Olá, queridos alunos, olá, internautas. Dando continuidade ao nosso curso de filosofia, nessa aula eu vou falar um pouquinho de um pensador que é central na história de filosofia, referência na história da filosofia, e um pensador central para compreendermos o que foi inclusive o século XVII, que é esse pensador francês, o Pascal, que vocês estudam também nas aulas de matemática. Evidentemente, não falaremos do seu pensamento matemático. Trataremos das questões filosóficas que envolvem o pensamento do Pascal. Um pensador que reflete muito do que é o século XVII e muito do que são esses conflitos filosóficos da Europa pós-Renascimento. A Europa entre o Renascimento e o Iluminismo. Então vejamos. Ele é um pensador cristão, muito famoso pelas suas geniais formulações literárias dentro do cristianismo. E apesar de cristão, obviamente, dá um peso gigantesco à ideia da razão, mostrando que ele não é um pensador como muitos dos medievais, alguns que desvalorizavam a razão. Dentro do contexto da época, valoriza fortemente a razão. Diz, inclusive, que é o que nos distingue dos outros animais, é o nosso pensar, é isso que nos torna dignos. Diz, inclusive, que o intelecto está acima da propriedade material. A inteligência, o desenvolvimento da razão é muito mais importante que a aquisição de riquezas. Quando ele vai explicar isso, ele chega a usar uma metaforazinha e falar o seguinte: uma propriedade de terras, por exemplo, o máximo que eu posso ter de propriedade de terras, isso tem um limite. O máximo que a minha riqueza consegue abarcar de questões materiais, de propriedade, isso tem um limite. Entretanto, a minha mente, o meu pensamento, o meu intelecto podem abarcar o infinito, podem abarcar coisas, chegar a lugares que a riqueza nunca chegará. Então, com as minhas mãos eu pego poucas coisas, com o meu intelecto eu posso pegar galáxias, a minha reflexão científica, e o Pascal, como a maioria dos filósofos dessa época, trabalha em vários âmbitos da ciência, com a ciência ele pode chegar muito mais longe. Por isso que o Pascal tem uma importância fundamental nessas reflexões. O Pascal, entretanto, ele faz parte daquilo que em literatura vocês chamam de barroco. A escrita e o pensamento do Pascal é profundamente barroco. Vejamos aqui esta passagem, esta linda passagem. Que é o homem dentro da natureza? Nada em relação ao infinito, tudo em relação ao nada. Quer dizer, ele pega aqui o paradoxo do ser humano, que ao mesmo tempo é um ser ínfimo diante do infinito e um ser imenso diante do nada. Que poderia fazer o homem se não perceber alguma aparência das coisas no eterno desespero de não poder conhecer nem seu princípio, nem seu fim? Todas as coisas saíram do nada e são levadas para o infinito. Ou seja, aqueles está pensando os nossos limites, os limites da nossa razão. Por mais que, como eu acabei de falar, ele valorize a razão, seja um racionalista, como se dizia na sua época, ele percebe que a nossa razão é limitada e que ela sozinha não consegue chegar nem ao princípio, nem ao fim das coisas. Somos limitados. Tudo que vemos, tudo que pensamos no universo, não sabemos para onde vai nem de onde vem. Todas as coisas saíram do nada e são levadas para o infinito, né? Parece ilógico do ponto de vista da nossa razão, tanto que o universo tenha surgido do nada, quanto que o universo tenha existido para sempre. Você sozinho pensa, se o universo surgiu do nada, parece uma coisa meio ilógica para nós, já que nada vem do nada só surge o nada. Entretanto, se eu te falar que o universo sempre existiu e nunca foi criado, também parece ilógico, não lógico, irracional. Sempre existiu? Nós que somos mortais, só tendemos a pensar o universo inteiro dentro desse conceito de mortalidade. Então veja só, e ele diz justamente complexado, assim, maravilhado com a maravilhosa e assombrosa complexidade da criação do universo, que é ao mesmo tempo grande e pequeno. Com esse complexo ele fala uma frase muito famosa: o silêncio eterno desses espaços infinitos me desespera. Então veja, ele reconhece aqui os limites da razão diante da magnitude do universo, e é aí que ele vai chegar na fé.
sua fé nos dá a solução para essas questões. Mas veja também como esse estilo de escrita é barroco. O tudo, o nada, o infinito, o finito, ele está sempre trabalhando com essas polaridades. Sempre trabalhando com essas polaridades. Muito bem, então ele está mostrando que a razão é limitada. A moral, a religião, a razão não chega a essas questões. A razão tem os seus limites, ela é forte, ela é importante, mas é preciso reconhecermos os seus limites. E aí vem a frase mais famosa do Pascal. O coração tem razões que a razão desconhece. Ou seja, tudo que concerne ao espírito, ao amor, à religião, à fé, tem razões que a razão desconhece. Ou seja, a nossa razão é limitada para chegar a essas questões. E é preciso reconhecer isso. O Pascal, com o seu grande estilo de escrita, nos leva a pensar essas questões de uma maneira um tanto quanto poética, o que é muito bonito. Humilha-te, razão impotente. Cala-te, natureza imbecil. Aprende que o homem transcende infinitamente o homem e escuta do teu mestre a tua verdadeira condição que ignoras. Escuta a Deus. Ele chama a razão de impotente. Ele chama a nossa natureza de imbecil e nos lembra que somos muito mais do que a nossa razão pode chegar. No século XVII, no contexto do Barroco, da Contra-Reforma, dos conflitos religiosos, você entende essa posição dele, dos conflitos entre a razão e da fé. E aí ele vai dizer que você não pode provar a existência de Deus, como tentou São Tomás de Aquino, que esta atitude é falha. Você está tentando usar a razão para entender algo que não é da natureza da razão. E necessariamente você chegará a falhas. Mas ele tem vamos dizer assim, uma espécie de estratégia, que é o argumento da aposta, para fazer as pessoas começarem a acreditar em Deus. Não que o Pascal acredite que isso aqui, a aposta, seja um bom motivo e é por causa disso que as pessoas têm que acreditar em Deus. Não, mas ele acha que isso pode ser um bom argumento para seduzir, vamos dizer, a pessoa, trazer a pessoa para a fé de Deus e a partir disso ela descobrir a verdade. O que é o argumento da aposta? Veja que é uma maneira bem racionalista, de tentar convencer as pessoas a acreditarem em Deus. Ele diz o seguinte: há duas situações possíveis. Deus não existir e Deus existir. Vamos supor que Deus não existe. Se Deus não existe, você acreditando ou não em Deus, o seu fim será o mesmo. Acreditando ou não em Deus, o que acontecerá com você depois da morte vai ser a mesma coisa se Deus não existir. Entretanto, se Deus existir e você não acreditar nele, você irá sofrer para o resto da eternidade. E se Deus existir e você acreditar nele, você irá para o paraíso. Então veja, se você não acreditar em Deus, de qualquer forma você vai se prejudicar. Ou para o nada ou para o inferno. Se você acreditar em Deus, ou vai dar na mesma do que quem não acredita, ou você vai para o paraíso. Então é melhor apostarmos que Deus existe. Já que não tem como nossa razão saber se Deus existe ou não, é melhor apostarmos na sua existência. Isso será benéfico para nós. Não temos nada a perder apostando na existência de Deus. Para ele, isso era uma forma de tentar trazer a pessoa para a fé, o tal do famoso argumento da aposta. Vamos apostar na existência de Deus. Muito interessante para pensar. Aqui só para a gente concluir, uma exposição rápida, tendo em vista que o Pascal não aparece tanto assim nos vestibulares, veja aqui um momento em que aparece um texto do Pascal na UFPR, na Federal do Paraná. E aqui é um texto muito interessante para você dar uma lida. Sobre a justiça. A justiça sem força é impotente. A justiça precisa da ajuda da força para o Pascal. A força sem a justiça é tirânica. Quer dizer, não basta um governo ter a força, ele tem que ser justo. Um governo forte sem justiça é um governo tirânico. A justiça sem a força será contestada, porque há sempre maus. Então, se houver uma sociedade justa que não tenha um poder militar amparando ele, será sempre contestada. A força sem a justiça será acusada. Um governo forte, mas que não é justo, será invariavelmente condenado. É preciso, portanto, reunir justiça e força, e dessa forma fazer com que o justo seja forte e que o forte seja justo. Veja sempre a maneira barroca de escrever. Ora, o Pascal então remete a uma relação de equilíbrio que deve existir entre o poder e a justiça. E a questão, na verdade, pede para você pensar o pensamento político do século XVII
e relacioná-lo com o Pascal. É preciso que você saiba, e você verá isso nas próximas aulas, a respeito de Locke e dos pensadores liberais, que vão dizer que a justiça e que a lei estão acima de todos os homens. E o Pascal está, de certa forma, colocando isso. A justiça está sempre acima da força. Uma ajuda a outra. Mas a lei está sempre acima. A lei está sempre acima. Que é o que o Locke pensa, como vocês verão nas próximas aulas. Locke defendia que ninguém pode isentar-se das leis que regem a sociedade civil, criticando enfaticamente as teorias absolutistas. Para o absolutismo, e o Pascal está, de certa forma, fazendo uma crítica para o absolutismo. O rei está acima da lei. Muitas vezes esse rei pode ser tirânico. Para o absolutismo não há nenhuma lei limitando o poder do rei. Que consideravam prerrogativa do poder monárquico não submeter às leis que regulamentavam a vida dos súditos. Então a ideia da questão era você contextualizar esse pensamento com a filosofia da época, que vai colocar o primado da lei, a lei acima dos seres humanos. As outras, né, como vocês verão no conjunto das aulas, estão incorretas. Vamos ver. Nos séculos 17 e 18, as monarquias absolutistas foram controladas pelos parlamentos em toda a Europa. Vocês veem nas aulas de história que o absolutismo surge justamente estando acima da lei, acima das limitações legais. Então não são controlados pelos parlamentos. Se fossem, não seriam absolutistas. Seriam monarquias parlamentares. Os pensadores do século XVI e XVII, que defenderam a causa política da monarquia, eram seguidores dos princípios políticos pragmáticos enunciados por Maquiavel. Ora, temos aqui nesses vídeos uma outra aula sobre Maquiavel comigo. Você pode assistir para se relembrar. E eu comento nessa aula como Maquiavel, nos seus discursos sobre a década em Tito Livio, defende a república. Maquiavel é um republicano e não um defensor do absolutismo, como se diz. Ele é um cara que pensa poder político. Quando se fala que o Maquiavel é um teórico do absolutismo, se refere ao fato de que ele está pensando o poder político moderno, não de que ele defende o absolutismo. Então está errado. Thomas Hobbes foi um defensor do equilíbrio entre executivo e legislativo, de forma alguma. O Hobbes, como vocês estudam também em outros momentos, é um pensador que prega a existência de um poder político forte como o único garantidor da paz. Ele sim é considerado por muitos um defensor do absolutismo, não necessariamente da monarquia absolutista, mas do poder absolutista, como necessário para a manutenção da harmonia e fim dos conflitos. Muito bem, então vamos retomar as coisas que a gente conversou. Então, muito bem, nós pensamos nessa aula rapidamente um pouquinho do pensamento do Pascal, falamos que ele pensa bastante a razão como uma coisa importante, mas enuncia os seus limites dentro de uma escrita profundamente barroca e uma obra que perfeitamente se contextualiza no contexto, na época do século XVII, se explica pela época do século XVII. É justamente uma época de contra-reforma, de conflitos religiosos. O Pascal passa por esse contexto e a sua filosofia relaciona-se diretamente com isso. Um grande abraço.